Bom dia, passando para deixar mais uma palavra para o seu coração. Está em Atos 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Então os discípulos e mais algumas pessoas, né, estavam ali reunidos e veio o Espírito Santo sobre eles e eles estavam reunidos. Todos ali reunidos, creio que eles não estavam falando da vida de ninguém, não estavam fofocando, não estavam criticando, mas eles estavam focados na palavra que o Senhor deixou para ele. Que o Senhor Jesus, ele ia aos céus, mas ele enviaria um consolador. E veio e foi lindo, porque invadiu aquele lugar como um som muito alto, um som de um vento muito alto. Né? Quando está ventando, quando vai chover, né, vem aquela ventania e o vento chega a soprar, né? Agora imagina isso dentro de um ambiente. A presença era muito forte, né? A presença do Espírito Santo era muito forte ali. A Bíblia diz que veio línguas repartidas sobre eles como de fogo, línguas como de fogo repartidas sobre ele. Ao mesmo tempo que aquilo era espetacular, era maravilhoso, era assustador, né? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Né? Além desse barulho, deste vento, aí eles viam essa língua repartida, mas eu creio que o Senhor estava ali com eles também. O Espírito Santo estava movendo sobre eles. E a pergunta de hoje é: você tem se reunido com quem? Aonde está o seu posicionamento? É aonde Jesus falou para você estar? Porque é ali onde Jesus falou para você estar que a presença do Espírito Santo vai se manifestar. E o barulho do vento era tão forte que os judeus, né, que estavam ali em volta, eles foram ver o que estava acontecendo. Que barulho, né, era aquele? E aí a Bíblia diz, que eles falavam assim: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí tinham povos ali também diferentes, né? Era partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia e de muitos lugares. E aí o Espírito Santo tomou aqueles discípulos ali e falava na língua deles. Era como se eu, Dora, brasileira, começasse a falar a língua do Japão, por exemplo, para que eles entendessem. Então o Espírito Santo tem esse poder. E muitas vezes não se manifesta mais no meio de nós por causa da nossa incredulidade, por causa do pecado, de tantas outras coisas. Por isso a pergunta de hoje é: com quem você tem se reunido? Você tem reunido com os justos? Ai, Dora, mas eu não posso me reunir só com o justo. Claro que não, né? Jesus, ele não comia ali com os pecadores? Todos eram, né? Enfim. Jesus, eles se reuniam ali e ele era julgado. Porém, ele não estava com eles o tempo todo. Então, Jesus tinha os 12 que eram mais próximos e dentre esses 12 ainda tinham 3. E a pergunta que eu faço para você é: você tem passado na vida dessas pessoas ou você tem se posicionado lá? Ou você tem permanecido lá? Né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer algumas avaliações. Onde Jesus pediu para você se posicionar, é aí que você tem que ficar. É aí que você tem que permanecer. Porque o Espírito vai tomar você. A presença vai ser tão forte, tão tremenda, que as pessoas que estão à sua volta vai querer entender, vai querer saber o que está acontecendo na sua vida. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida não vai ser em secreto, vai ser muito barulhento. E o Espírito Santo vai estar com você e você vai ser tomado, né, por essa presença. E você vai alcançar aquilo que você tanto almeja. Então esteja no lugar que Cristo pediu para que você estivesse. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a sua vida.